Olá! Você sabe que um dos assuntos mais comuns em quem atende o dia a dia da saúde da mulher é o assunto síndrome pré-menstrual e dismenorreia. Certamente, vocês que atendem unidade básica de saúde ou que vão atender unidade básica de saúde em algum momento, ou que já atenderam em algum momento, certamente já pegaram consultas de mães que trazem as suas filhas adolescentes com cólica menstrual, com dismenorreia, ou até mulheres mais maduras com essa mesma queixa e também com queixa de síndrome pré-menstrual. E a nossa função como médico é definitivamente a gente oferecer medidas importantes para a gente diminuir esse sofrimento que é causado por essas alterações que são consideradas como fisiológicas algumas e outras não tão fisiológicas assim. A gente tem que realmente saber então manejar adequadamente. Gente, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de questões sobre esse assunto para a gente poder fazer um bate-bola, eu com vocês. Então, olha só, vamos ver comigo. Essa questão que é baseada na prova diz assim, ó. Uma estudante de 16 anos, sem vida sexual ativa, veio a uma consulta ginecológica na unidade básica de saúde, pois não estava conseguindo realizar suas tarefas escolares, devido à intensa irritabilidade, insônia, mastalgia e ansiedade antes do período menstrual. Sintomas que aliviaram com o início da perda sanguínea. Então, antes da menstruação ela tem esses sintomas e depois que ela fica menstruada, esses sintomas aliviam. Qual das classes de medicamentos podem diminuir a sintomatologia dessa paciente? Letra A, diuréticos. B, benzodiazepínicos. C, anti-inflamatórios não esteroides. D, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E E, vitamina E. O que você acha que a gente poderia usar, o que a gente poderia prescrever para essa paciente, então, que tem essa queixa, que é uma queixa de irritabilidade, de insônia, ela não consegue fazer as suas atividades escolares, ela acaba ficando muito prejudicada por causa desse sintoma, só que logo depois que ela fica menstruada, o sintoma cessa. O que é isso, gente? Isso é síndrome pré-menstrual, a famosa, que popularmente ela é chamada de TPM, mas que tecnicamente a gente chama de SPM, que é síndrome pré-menstrual. Galera, o que é que tem que lembrar sobre a síndrome pré-menstrual? Na verdade, são sintomas físicos e sintomas emocionais. Muitas vezes elas se queixam mais dos sintomas físicos, daquela mastalgia, do edema no abdômen, da cólica. Às vezes elas se queixam mais dos sintomas emocionais, da irritabilidade, da insônia, da labilidade emocional. Ela não consegue se focar, se concentrar no trabalho. Ela tem uma intensidade variável em cada ciclo menstrual. Alguns ciclos ela pode ter sintomas mais importantes. Outros ciclos, sintomas até não tão intensos que não atrapalham. O que é que tem que lembrar? Tem que lembrar que para a gente dizer que realmente é síndrome pré-menstrual, ela tem que ter pelo menos 3 meses aí de sintomas. 3 ciclos, né? Na verdade, a paciente tem que ter tido 3 ciclos com os sintomas para a gente realmente dizer que é uma síndrome pré-menstrual. O diagnóstico é absolutamente clínico. Não existe um marcador, isso cai em prova, né? Existe um marcador sérico que você dosa para dizer que realmente é uma síndrome pré-menstrual. Não, não viaja. Nada tem a ver com o marcador. O diagnóstico é clínico. Ela vai se queixar, vai dizer para a gente qual é a queixa e a gente vai fazer o diagnóstico clinicamente. Muito bem. Mas aí, o que a gente pode fazer para ajudar essa paciente? Primeira coisa é a questão alimentar. A gente sabe que o consumo excessivo de carboidratos, especialmente chocolate, pois eu sei, meninas, eu sei que as meninas que estão me assistindo estão pensando, não, mas é justamente o que eu tenho vontade de devorar nessa hora, é um chocolate. Mas é o que piora, porque o chocolate ele acaba sendo estimulante. Então, se existe uma irritabilidade, uma ansiedade, se você come um alimento que é estimulante, isso tende a piorar. Então, cuidar para não ingerir alimentos estimulantes como chocolate, cafeína, xantina, refrigerante, tudo isso acaba sendo realmente alimentos que podem potencializar os sintomas emocionais. Então, o ideal é realmente ingerir mais frutas e mais verduras.
pensa assim, ó, que delícia comer este brócolis, né? Então, assim, realmente o ideal é que ela coma mais frutas e verduras nesse período para atenuar a sintomatologia. Exercício físico é fundamental, a gente sabe que a serotonina que libera no exercício físico, o opioide endógeno que a gente acaba liberando quando pratica um exercício físico, realmente ajuda, melhora também nos sintomas. Alteração de alguns hábitos de vida, então, como não ficar sedentária, não ficar realmente muito tempo ali sem fazer qualquer tipo de atividade física, isso realmente é uma coisa que piora, então o ideal é que ela pratique exercício, mude hábitos de vida. Anticoncepcional combinado oral pode ser prescrito com o intuito de atenuar os sintomas de síndrome pré-menstrual? Pode, com certeza. A gente sabe que o anticoncepcional ele costuma diminuir os sintomas de síndrome pré-menstrual. Então, é um dos tratamentos que realmente é reconhecido. Mas o que a gente sabe? Que a medicação que se mostrou fundamental e que teve uma grande diferença nos sintomas de síndrome pré-menstrual são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Especialmente a nossa boa e velha fluoxetina. A fluoxetina, então, que surgiu lá na década de 90, né? Ela realmente é um belíssimo tratamento para síndrome pré-menstrual. Na verdade, ela foi descoberta como tratamento para síndrome pré-menstrual porque eles viram que as pacientes que tinham depressão e que eram tratadas com fluoxetina, elas tinham menos sintomas de síndrome pré-menstrual. Então, eles viram que se você usar fluoxetina na dose de 20 miligramas dia, ela é um tratamento excelente para paciente com síndrome pré-menstrual. E é realmente o tratamento que é padronizado, que deve ser prescrito para aquela paciente que tem uma queixa muito importante de síndrome pré-menstrual. Muitas vezes é que nem tirar com a mão os sintomas emocionais dessa paciente. Certo? Puxa, Jader, mas é uma medicação que não é bem assim para a gente já começar direto, né? Claro, o ideal é você avaliar muito bem. O ideal é que você, então, estimule que ela pratique exercício físico, que ela mude os hábitos alimentares. Mesmo assim, se ela não tem melhora, você pode começar com fluoxetina, que realmente vai ajudar bastante essa paciente. Jader, mas me diz uma coisa, e as vitaminas? As vitaminas, elas não são úteis? Eu lembro que a gente prescrevia muito vitamina E para essas pacientes, ou então complexos vitamínicos, ajuda ou não ajuda? Muita paciente que usa vitamina, ela refere que teve melhora. Então, assim, ela começou a tomar vitamina E, ela diz, olha, doutora, melhorou muito, eu comecei a tomar e eu me senti melhor. Hoje em dia, nós estamos vivendo a época da medicina baseada em evidência. Então, tudo a gente tem que ter evidência científica. Como é que a gente faz uma evidência científica se a vitamina realmente melhora ou não melhora? Você tem que, então, pegar um grupo de mulheres que usou vitamina para síndrome pré-menstrual e um grupo de mulheres que usou placebo. Elas precisam ser cegadas. O que é isso? Elas não podem saber o que elas estão tomando. Se elas estão tomando vitamina ou se elas estão tomando placebo. E o entrevistador, o pesquisador que está entrevistando, o médico que está entrevistando, ele também deve ser cegado, porque ele não deve saber que aquela paciente está tomando a vitamina e que aquela está tomando o placebo. Porque ele também pode induzir na anamnese, né, um tipo de resposta por tentar achar o resultado. A gente chama isso de estudo duplo cego. Então, os ensaios clínicos duplo cego randomizados mostraram que, quando as pacientes foram cegadas, elas não sabiam o que elas estavam tomando, não houve diferença em relação ao placebo. Portanto, galera, usar vitamina para síndrome pré-menstrual não funciona. Quando as pacientes realmente foram cegadas, que elas não sabiam o que elas estavam tomando, realmente não houve diferença estatística em relação ao placebo. Portanto, usar vitamina, o efeito da vitamina na síndrome pré-menstrual se deve ao efeito placebo. Ah, mas se a paciente está usando e ela diz que melhora, ok, ela pode continuar usando, não tem problema. Mas a gente que é médico precisa saber que é efeito placebo. E o efeito placebo ele é poderoso, ele realmente funciona muito bem em alguns casos. Então, claro, você pode prescrever, mas você tem que saber que não existe realmente benefício estatisticamente comprovado na literatura científica. Ok?
Mesma coisa, os complexos vitamínicos. Então, não houve melhora nos ensaios clínicos randomizados duplo cego. Então, qualquer tipo de complexo vitamínico realmente não teve melhora para os sintomas de síndrome pré-menstrual. Ok? Então, gente, olha só. Ela tem 16 anos, ela não tem vida sexual ativa e ela veio nos procurar porque ela disse que não está conseguindo realizar suas tarefas escolares. Porque ela tem muita irritabilidade, ela tem insônia, mastalgia e ansiedade antes do período da menstruação. Depois que ela fica menstruada, os sintomas cessam. Então, clássico, né? Uma síndrome pré-menstrual clássica. Qual é a classe de medicamentos que pode diminuir a sintomatologia dessa paciente? Então, os diuréticos? Não, nada a ver. Benzodiazepínicos? Não, pelo amor de Deus, nada a ver. Anti-inflamatórios não esteroides? Os anti-inflamatórios eles até podem diminuir dismenorreia, cólica menstrual. Mas os sintomas da síndrome pré-menstrual não vai ajudar você a usar só anti-inflamatório. Inibidor seletivo da recaptação da serotonina ou vitamina E? Com certeza, inibidor seletivo da recaptação da serotonina, letra D. Paciente que tem sintoma muito intenso, muito importante de síndrome pré-menstrual, não precisa ficar com medo, você pode prescrever, você vai ajudar essa menina, essa adolescente, ou essa mulher mais madura que tem síndrome pré-menstrual, você vai ajudar bastante ela se você usar um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ok? Entendido? Muito bem. Olha só essa aqui, que também é baseada na prova. Diz assim, sobre a dismenorreia primária, analisar os itens abaixo. 1. Ocorre mais frequentemente em ciclos ovulatórios. 2. É causada pela diminuição das prostaglandinas séricas. E 3. É mais comum em adolescentes. Então, a dismenorreia primária. Eles querem saber, então, sobre esse assunto. É mais frequente em ciclos ovulatórios, é causada por diminuição das prostaglandinas séricas e é mais comum, mais frequente em adolescentes. Quais são corretas? Aí eles dão A, apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 1 e 2, D, 1 e 3 e E, 1, 2 e 3. Gente, olha só, esse assunto é um assunto bem emblemático dentro da ginecologia, que é o assunto dismenorreia primária. O que é dismenorreia primária? Vamos separar essa palavra. O que significa o prefixo dis? Dis significa dor, certo? O que é menorreia? Menorreia é menstruação. Então, dismenorreia é menstruação dolorosa. O que seria uma dismenorreia primária? Pensa comigo, olha só. Dismenorreia primária é aquela dor, aquela menstruação dolorosa que ocorre sem existir uma doença de base que provoque essa menstruação dolorosa. Ou seja, dismenorreia primária é a cólica menstrual. Trocando, então, para o nosso jargão mais popular, é a cólica. Cólica de menstruação é a dismenorreia primária. Dismenorreia secundária é aquela dor de menstruação, aquela menstruação dolorosa que acontece por alguma doença. Por exemplo, a paciente tem endometriose. Então, ela vai ter menstruações dolorosas porque ela tem uma doença de base que provoca menstruações dolorosas. Então, aí a gente vai dizer que a dismenorreia é secundária, porque ela é secundária a alguma causa. Dismenorreia primária é quando ela não tem nenhuma doença e ela tem cólica menstrual. Isso é dismenorreia primária. Certo? Não esquece para sua prova. Olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. A dismenorreia primária, ela acontece porque no período pré-menstrual, o endométrio, na verdade, ele prolifera durante a fase proliferativa, depois ele secreta durante a fase secretora do ciclo menstrual, e o que acontece aqui, lá no finalzinho da fase secretora, quando tem aquela privação hormonal, quando cai o estrogênio e a progesterona, vai acontecer um aumento local de prostaglandinas. Então, toda paciente que está no finalzinho do ciclo ali, está 2, 3 dias antes de vir a menstruação, ela vai ter um aumento de produção local de prostaglandinas, especialmente prostaglandina E. E essas prostaglandinas, que são produzidas localmente no endométrio, elas provocam uma vasoconstrição das arteríolas espiraladas endometriais. E essa vasoconstrição
é o que provoca, então, o sangramento menstrual. É o que acaba provocando aí a descamação do endométrio. Então, por que as mulheres menstruam? Na verdade, elas menstruam porque realmente existe uma queda, né, uma privação hormonal, cai o estrogênio e cai a progesterona, e quando cai o estrogênio e a progesterona, acontece uma produção local de prostaglandinas, especialmente a prostaglandina E, que faz uma vasoconstrição dessas arteríolas aqui. Essa vasoconstrição faz com que o endométrio fique isquêmico, ou seja, na verdade, ele acaba ficando totalmente isquemiado, porque se você faz vasoconstrição das arteríolas, ele acaba ficando isquêmico e ele acaba descamando. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Que, na verdade, o que acontece, né, nesse período de descamação do endométrio é realmente uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição é provocada pela ação das prostaglandinas. Então, essa dor que a paciente refere de cólica menstrual se deve à ação das prostaglandinas. É uma dor de isquemia, na verdade, para vocês verem como realmente é uma dor importante, é uma dor isquêmica que é causada pela ação de prostaglandinas. Ok? Muito bem. Então, a dismenorreia primária a origem, é realmente o aumento das prostaglandinas, é muito mais frequente em ciclos ovulatórios. Se a paciente fez um ciclo com ovulação, ela vai ter mais chance de ter dismenorreia primária. Na verdade, você precisa descartar sempre causas orgânicas. Então, assim, aquela paciente que já vem de longa data, tendo menstruações dolorosas, você também tem que sempre pensar que ela pode ter aí uma dismenorreia causada por uma endometriose, então, que seria uma dismenorreia secundária, e tende a diminuir depois da primeira gestação. Isso é uma coisa importante. Depois que a paciente engravida pela primeira vez, a tendência é que ela depois tenha menos cólica menstrual, tenha menos dismenorreia. E é lógico que a gente sabe que a população que tem mais dismenorreia primária costuma ser a população adolescente. Isso é clássico, né? Todo mundo lembra disso. As adolescentes, elas costumam ter muito mais cólica do que mulheres mais maduras. E uma coisa interessante, até foi feito um estudo recente que mostrou que a adolescente, além dela ter mais dismenorreia, mais cólica do que as mulheres mais maduras, elas também toleram menos a cólica. O limiar para a dor das adolescentes é um limiar mais baixo do que das mulheres mais maduras. Então, além delas terem mais cólica, elas também toleram muito menos a cólica. Por isso que elas acabam consultando mais por esse motivo. Todos vocês certamente já atenderam em algum momento. A mãe que vem com a filha e aí então diz, olha, doutora, ela tem muita cólica, ela tem que sair da aula no colégio porque ela tem muita cólica, muita dor. Então aí fica em casa, coitada, com uma bolsa de água quente ali, porque para ficar esperando passar a cólica e tratando com bolsa de água quente. Gente, o que a gente tem que fazer para ela? O que ajuda? Bom, se o que está provocando a dor é a prostaglandina, o que você tem que usar? Uma medicação que diminua a ação das prostaglandinas. Que classe farmacológica de medicamento diminui a ação das prostaglandinas? Os anti-inflamatórios não esteroides. Esse é um tratamento, então, padrão para a cólica menstrual, os anti-inflamatórios não esteroides. Você pode usar um ibuprofeno, por exemplo, você pode usar o ácido menfenâmico, e uma das medicações que tem um grande efeito, na verdade, acaba sendo o meloxicam. O meloxicam, na verdade, que é da classe dos oxicans, ele realmente acaba tendo um efeito bem importante na redução da dismenorreia primária. Então, é um belo anti-inflamatório para você usar para paciente que tem cólica menstrual. Naqueles casos em que realmente a cólica persiste, né, mesmo que ela use o anti-inflamatório, ela ainda se queixa bastante da cólica menstrual, você pode entrar com o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele também classicamente diminui dismenorreia primária. Por quê? Porque os ciclos vão passar a ser anovulatórios e, na verdade, a proliferação endometrial acaba sendo menor, a proliferação provocada pelo anticoncepcional, do que aquela proliferação fisiológica. Então, naqueles casos em que só usar anti-inflamatório não está funcionando, ela continua faltando aula, você pode entrar com anticoncepcional. Certo? Tranquilo? Então, vamos ver a questão. Sobre a dismenorreia primária, analisar os itens abaixo. Ocorre mais frequentemente em ciclos ovulatórios? Com certeza. Ciclos ovulatórios, ela tem mais cólica. É causada pela diminuição das prostaglandinas séricas?
Não, é aumento das prostaglandinas, não é diminuição. E 3, é mais comum em adolescentes? Com certeza. Então, ficamos aí com 1 e 3 são corretas. Letra D, a resposta da questão. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, um assunto bem realmente do nosso dia a dia, de quem atende unidade básica de saúde, realmente é um assunto bem do dia a dia, então eu só quis trazer para vocês algumas coisas importantes que podem aparecer nas questões que vocês vão se deparar. Ok? Um excelente estudo para todos.